Estamos de volta no Política Cruzada deste domingo, falando sobre reforma trabalhista. Aqui conosco o Dr. Marco Aurélio Treviso, juiz da Primeira Vara do Trabalho. Bom, Dr. Marco Aurélio, eu tenho mais uma pergunta que foi feita pelo presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB. Vamos ouvir. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Marco Aurélio, na sua opinião, se, por um lado, essa lei ela trouxe um decréscimo, uma diminuição nas demandas trabalhistas, por outro lado, nós poderíamos afirmar que houve um incremento na empregabilidade no país? Ou seja, nós, com essa nova lei, podemos afirmar que novas oportunidades e vagas de emprego também possam surgir em função justamente da segurança jurídica trazida para ambas as partes? Obrigado, doutor Antônio, um abraço a todos. E aí? Tem chance? É uma análise mais econômica essa, vamos dizer. Mas isso daí eu posso responder de forma muito tranquila. Até porque nós, juízes do trabalho, já dizíamos isso. Não é a reforma trabalhista que gera empregabilidade. Nós já dizíamos que a alteração da legislação trabalhista não iria influenciar em absolutamente nada o cenário da economia. Nós tivemos o maior pico de empregabilidade no país, que foi, salvo engano, no ano de 2011, com a legislação de 1943. E nós estamos agora, no ano de 2018, batendo recorde atrás de recorde do número de desempregados, mesmo com 6 meses de vigência da lei. Na verdade, o que gera empregabilidade é o aquecimento da economia. E o aquecimento da economia não vem com alteração de lei trabalhista. Tá certo. O doutor Cláudio é advogado trabalhista e também tem uma pergunta ao doutor Marco Aurélio. Vamos lá. Doutor, o nosso ordenamento jurídico resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No entanto, as varas do trabalho em Uberlândia estão adotando entendimento pela aplicação da reforma trabalhista a contratos que se aperfeiçoaram anos antes dessa nova lei. Este entendimento ele não é antijurídico e contrário aos princípios norteadores do direito material e processual do trabalho? Obrigado, doutor Cláudio. Bom, isso a gente falou também no bloco anterior, muito disso, né, doutor Marco Aurélio? Aí é só interessante, porque o questionamento apresentado pelo doutor, ele é bem interessante no seguinte ponto. Para os contratos de trabalho que se iniciaram e encerraram antes da nova lei, não há discussão nenhuma no que diz respeito aos direitos da classe trabalhadora, né? Não há discussão alguma de que os direitos eram aqueles previstos antes da reforma. Para os contratos que se iniciam após a vigência da lei, obviamente não há dúvida também de que devem ser aplicadas as regras novas para os direitos do trabalhador, não para a situação do processo, né? Agora, realmente tem uma dúvida. O contrato que iniciou antes da reforma e que está vigente, por exemplo, até os dias atuais. Como que fica a situação daquele trabalhador? Direito que, porventura, deixou de existir com a reforma, mas que existia antes da reforma. Essa realmente é uma dúvida que ainda não foi sanada. Existem aí 2 pontos de vista. O primeiro é no sentido de que a nova lei tem aplicabilidade imediata aos contratos de trabalho, porque são contratos que se renovam diariamente, né? Ou seja, o direito do trabalhador vige até a data da reforma, eventual direito que ele tinha e que passou a não ter, até o dia da reforma aquele direito se mantém, dali para frente deixa de existir. E outro que é no sentido bem indagado pelo doutor, de que a reforma só poderia se aplicar para os contratos iniciados após a lei. Nesse ponto, o Tribunal Superior do Trabalho disse: eu não vou me manifestar, porque isso depende realmente de entendimento e evolução da jurisprudência. Então, nós não temos ainda decisões jurídicas tratando dessa situação. Como eu te disse, eu não recebi, por exemplo, nenhuma ação ainda envolvendo contratos novos, pós-reforma, como também recebi muito poucas
as que acabaram antes, começaram antes, iniciaram antes e acabaram depois da lei. Então é algo muito novo para a gente poder responder com precisão. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio Treviso. Bom dia para o senhor. Obrigado por sempre a disponibilidade de vir aqui tratar desses assuntos conosco. Estou à disposição, precisando, pode chamar que sou da casa. Pode contar comigo. Sim. Muito obrigado. Quero agradecer também a todos que participaram conosco, as entidades que fizeram perguntas, advogados, a OAB, CDL, FIENG, a CIUB também. Nosso muito obrigado. No domingo que vem a gente está de volta aqui no Política Cruzada. Para você um excelente domingo, ótimo restinho de fim de semana e uma ótima semana também para você.